Eleições brasileiras se aproximando e uma discussão importante é o que define esquerda ou direita. A separação é igual no Brasil e no mundo? São várias as perguntas que temos, tanto no Brasil como também na América Latina como um todo. Sobre esse assunto, vamos agora com o nosso analista em política internacional e também professor da Faculdade Arnaldo, Vladimir Feijó. Professor, uma ótima noite ao senhor. Olha, eu quero começar essa importante questão perguntando justamente, professor, de onde é que surgiu esses aspectos políticos, tanto da esquerda como da direita? Como é que chegamos aí a essas diferenças, a esses dois lados? Uma boa noite. Ótima noite, Elias. Essa classificação tem por volta de 250 anos. Remonta à época da Revolução Francesa, portanto, 1789, que diante a instabilidade política da Assembleia Constituinte do país, que acabou depois desembocando na Revolução, aqueles que preferiam manter o regime tradicional e a monarquia absolutista e um Estado teocrático, sentaram-se do lado da direita do parlamento. E aqueles favoráveis à Revolução, às transformações duras da sociedade francesa, em favor do Estado laico e da independência individual, sentaram-se do lado esquerdo. E de lá para cá, esse tem sido a referência. Aqueles que preferem manter as tradições, os costumes, chamados de direita, e os que preferem adaptações sociais para incluir mais pessoas nas benesses do Estado, à esquerda. Agora, professor, existe alguma diferença entre esquerda e direita ao redor do mundo ou os aspectos de ambas as partes são muito parecidas como a que vemos aqui no Brasil? São bastante parecidas, Elias, independente do nome. Talvez os Estados Unidos seja o único que foge a essa regra, prefere usar a terminologia liberal para se referir à esquerda e republicanos à direita, ou quando muito, conservadores. Mas ao redor a gente tem, além desses dois espectros, o campo do centro, que é muito importante na maioria das democracias, portanto aquele que está disposto a conversar e negociar com essas duas grandes ideias de conservar tradições e o histórico até então funcionando, e a esquerda de incorporar os excluídos e adaptações da sociedade. Claro que a própria direita e esquerda também podem ter subdivisões, outros nomes, ou dizendo mais próximos ao centro, ou cada vez mais para um campo muito diferente do oposto. Agora, professor, por que existem partidos e até mesmo políticos considerados de extrema direita, extrema esquerda? Explica pra gente. Eu vou falar conceitualmente, Elias, pelo menos aqueles que estudam o tema preferem dizer sim, do centro, centro-direita, centro-esquerda, esquerda e direita, e o campo mais ao extremo, portanto daí o nome extremo, estariam dispostos a cometer ilegalidades e assumir as penas da lei para compensar, digamos, a ilicitude que estão cometendo, para chamar a atenção do seu canto, do seu projeto. Então, a extrema representaria esse grupo que estaria disposto, talvez até a derrubar a estrutura, talvez cambiar para o fim da democracia e do diálogo entre os diferentes espectros e praticando violência, talvez num ritmo revolucionário, talvez caminhando até para um regime autoritário que ignoraria todos aqueles que pensam diferente. Agora, professor, muito se diz, por exemplo, sobre ditaduras, principalmente em períodos eleitorais. Nós estamos passando por um momento como este aqui no Brasil. E uma questão importante, acredito eu, que muitas pessoas em casa possuem essa dúvida. Quando falamos sobre ditaduras, elas existem apenas no campo da esquerda ou há também no campo da direita? Ou os dois lados de pensamento podem aí trazer governos nesses mesmos sentidos?
Elias, eu acho que a gente deve, inclusive, evitar usar essa terminologia, já que a gente está comparando coisas diferentes. Eu não estou negando aqui o fato de que existam regimes autoritários que se apresentem com um verniz, com uma cara, com um discurso de direita ou de esquerda, mas na prática ele está em oposição ao campo democrático que convive com ideologias e ideias distintas. Portanto, quando a gente fala de regimes autoritários ou de ditaduras, elas são absurdamente distintas de uma democracia, ao ponto, inclusive, que a existência dela é caracterizada exatamente pela negação da posição distinta. Então, se existem governos que ascendem ao poder usando do sistema eleitoral e usando de um partido ou de um nome de direita ou de esquerda, mas depois rompem com todo o esquema democrático e estabelecem uma democracia, deveríamos abandonar usar o termo direita e esquerda e exclusivamente referir a eles como autoritários, ditatoriais, porque qualquer verniz ou qualquer discurso de direita ou de esquerda não condiz com a essência dessas próprias ideias, né, que nasceram num campo de discussão de projetos de rumo do país. E em uma ditadura, em um regime autoritário, há a negação da discussão e opta-se por confiar em uma pessoa ou um colegiado restrito de pessoas a definir o que seria no melhor interesse de toda a sociedade. Agora, professor, nós temos visto, por exemplo, nas redes sociais, brasileiros que se referem a outros, independente do campo político ou apenas por uma questão realmente de pensamento distinto, como comunistas. Eu queria entender o seguinte, professor: comunismo e socialismo é a mesma coisa ou não? Apenas o cenário brasileiro é que coloca as duas coisas aí como se fosse a mesma? São bastante distintas. Vamos então pelo menos falar de duas possibilidades de distinguir eles. Do lado acadêmico, vamos falar do comunismo científico. Ele é apenas uma utopia. Talvez a principal referência em Karl Marx e Engels, eles lançaram essa ideia de um ambiente social em que não existiria o Estado e os indivíduos dessa sociedade administrariam os interesses da convivência entre si. E um dos elementos importantes seria a abolição da ideia de propriedade. Porém, nas próprias obras desses autores, isso foi dito como algo inviável e até economicamente inviável. Quando muito, falaram de um período de transição, nomeado à época como socialismo. Portanto, uma tentativa de alcançar esse momento utópico. Uma outra possibilidade de distinção é a apresentação de ideias de reforma do Estado, mudando do Estado de direito liberal mínimo para um Estado social, de bem-estar social, encampado de uma ideia de social-democracia ou de socialismo político. Esse para fazer diferença daqueles processos revolucionários que existiram no leste da Europa, a União Soviética, por exemplo, Polônia, Iugoslávia, até no Extremo Oriente, a China e a Coreia do Norte, que se diziam ou socialistas ou comunistas apenas no nome, mas que não tinham essa mesma característica de Estado de direito social e, portanto, o socialismo na Europa, em especial, representa esse bloco de partidos que pretende defender o Estado social. Claro que, diante de um cenário de Guerra Fria, em especial por influência dos Estados Unidos, qualquer governo ou políticos que se dessem ao diálogo com a União Soviética receberam o nome, apelido, talvez até um nome crítico de comunista, para dizer que não estaria do bloco liderando pelos Estados Unidos. E isso é o que parece que chegou até os dias de hoje como um xingamento, mas sem qualquer fim de realidade, seja ela revolucionária ou a implementação de uma ditadura de partido único. Não temos representação prática dessa em nenhum dos partidos que elegem pessoas, tanto no âmbito municipal, regional, estadual ou federal.
Agora, professor, para a gente poder concluir, tanto a esquerda como a direita são campos importantes numa democracia. Afinal de contas, se todo mundo pensasse igual, se todos os campos fossem os mesmos, não seria democracia, não haveria motivo de voto ou então de outros tipos de manifestações políticas. Eu queria entender também se nós temos aí algum cenário, algum caso onde há essa mescla entre governo que é de direita ou de esquerda, mas que também comunga aí da ideia e também da economia que vem de um outro campo político. Excelente, Elias. Eu até complementaria a sua fala para dizer que é essencial termos, no mínimo, 3 campos, a esquerda, a direita e o centro. E eles, dialogando entre si, são essenciais para evitar qualquer excesso, qualquer erro. A possibilidade de ouvir uma posição diferente evita que você precise, na tentativa e erro, fazer alguma coisa e depois voltar atrás. E, pelo menos através do diálogo, evitar práticas que, se houvendo a possibilidade de apresentar os riscos, ela pode ser evitada. Do ponto de vista prático, eu tenho a dizer a você que todos os governos brasileiros são mistos. Oficialmente, o governo é o somatório do executivo e do legislativo. E ao longo de toda a nossa história, tirando os regimes autoritários do Brasil, que tiveram partidos apenas alguns autorizados, 2 partidos apenas, e ambos do mesmo espectro ideológico, nos outros períodos o que a gente teve foi uma combinação. Por mais que o chefe do executivo tivesse um nome de direita ou de esquerda, ele compôs uma chapa com o centro ou até, muitas das vezes, até com a centro do outro lado, né? Se ele fosse de centro-direita, compôs com alguns partidos de centro-esquerda, e o inverso também aconteceu. Líderes de partidos de centro-esquerda também compuseram, além do centro, com alguns partidos da centro-direita. Sem contar a presença dos partidos, talvez de extrema ou não tão necessariamente próximos ao governo, no parlamento, que de alguma forma contribuíram para o governo, aprovando as leis, aprovando o orçamento e fiscalizando a atuação do executivo. Ou seja, realmente os governos tendem a ser misto, um conjunto das ideologias. Professor, muito obrigado pelas suas informações. A gente agradece demais. Claro, uma aula para uma sociedade tão dividida e também precisando aí saber da importância do respeito ao diferente e também ao outro campo de ideias. Obrigado, professor. Uma ótima noite ao senhor.